Romanos capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 1 até o 17. De número 1 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumpra em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por mais essa noite, pela alegria que temos de estar aqui reunidos como teu povo, chamado para te adorar, para te cultuar. Obrigado porque somos seus filhos adotados em Cristo Jesus. Obrigado porque como teus filhos temos acesso ao Senhor. Podemos clamar: Abba, Pai. Podemos, meus queridos, nos dirigir ao Senhor em oração, podemos te louvar e podemos ouvir os seus sábios conselhos. Obrigado porque o Senhor nos faz parte da sua família. E agora pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que possamos entender a tua palavra e possamos viver a partir dela. Em nome de Jesus que clamamos. Amém. Para aqueles irmãos que não vieram hoje pela manhã nós começamos uma nova série de mensagem, uma série curta, que vai durar só esse domingo e o próximo domingo, sobre adoção. Hoje de manhã nós falamos então o que é adoção. Nós entendemos, a partir do texto de Efésios, capítulo 1, versículo de 3 a 6, o que significa adoção. E resumindo, adoção significa fazermos parte de uma nova família, sermos enxertados em uma nova família e passarmos a ter os privilégios, os direitos e a herança dessa nova família. A adoção significa então que passamos a ter uma nova estrutura familiar e uma nova estrutura de relacionamentos em uma nova família. Nós, quando somos chamados por Deus para essa família, adotados em Cristo Jesus, passamos a fazer parte dessa família que hoje se reúne aqui, chamada Igreja do Senhor. E aquelas crianças que têm a alegria de serem adotadas também passam a fazer parte de uma nova família, e elas recebem o nome dessa nova família. Hoje eu gostaria, então, continuando o raciocínio, falar sobre a igreja, então, como essa família, e os benefícios da adoção. Que benefício nós, como igreja, e todas as crianças que são adotadas,
têm por passarem por esse processo chamado de adoção. Mas antes de falar diretamente dos benefícios, eu gostaria de começar com uma pergunta. Uma seguinte pergunta: como é que Deus pode nos adotar em sua família? Afinal, a Bíblia nos traz uma figura muito sombria de quem nós somos. O próprio livro que nós acabamos de ler, no seu capítulo 3, versículo de 10 a 12, fala assim: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Sabe o que significa o termo inútil aqui? Literalmente traduzido, ele pode ser traduzido como estragado. Paulo está nos comparando a frutas podres. Eu pergunto para você, o que você faz com a fruta podre que está na sua casa? Você joga no lixo. É assim que Paulo está dizendo que nós somos, como frutas podres. Mas Deus nos jogou no lixo? Não. Deus não fez isso com a gente. Apesar de sermos assim. Paulo então está destacando o fato que somos incapazes de fazer qualquer coisa boa à vista de Deus. Qualquer coisa que nos faça merecer sermos colocados na família de Deus e adotados por Deus. Portanto, meus irmãos, nenhuma criança que é adotada, os pais devem adotá-la porque há algum mérito nela. Muitas pessoas, hoje estava até conversando com a Amanda pela manhã, elas dizem o seguinte: é um risco adotar. Porque as crianças adotadas podem vir com algum problema que você ainda não sabe, um problema mental, um problema emocional, um problema físico, um problema genético. De fato, elas têm razão, é um risco mesmo. Mas nós não adotamos crianças por mérito que há nelas. Não adotamos porque elas são saudáveis, não adotamos porque elas são inteligentes, não adotamos porque elas são bonitas, não adotamos porque alguma coisa delas agrada aos nossos olhos. Nós adotamos para inseri-las em nossa família, para lhes dar a oportunidade de ter uma família. Esse é o motivo da adoção, porque foi exatamente esse motivo pelo qual Deus nos adotou. Não há nada bom em nós. O texto fala que nós somos como frutas podres, inúteis. Não há quem faça o bem. Então por que a gente coloca tanto critério, perfil, currículo para a criança ser adotada? Eu quero uma criança com esse currículo, com esse perfil, desse jeito. Por quê? Sendo que Deus não colocou um perfil para a gente, para nos adotar. Não colocou um currículo prévio a partir do qual Ele estabeleceria a relação de pai e filho conosco. Então Paulo está nos dizendo que nós não fazemos nada de bom. Aí a gente se pergunta: mas como assim eu não faço nada de bom? Afinal de contas eu dou dízimo, acabei de dar o dízimo. Eu faço doações, eu educo os meus filhos, eu trabalho honestamente. Eu até corto a grama do vizinho de vez em quando. Eu faço trabalho voluntário. Olha quantas coisas boas eu faço. Como assim? Paulo está dizendo que nós não fazemos nenhuma coisa boa. O que Paulo está falando vai contra a realidade dos nossos olhos. O que tem razão? A realidade dos nossos olhos ou o texto bíblico? Bom, para a gente entender o que Paulo está falando, precisamos fazer uma distinção entre o que é socialmente bom e o que é moralmente bom. Paulo está falando de algo que é moralmente bom, que nós não somos moralmente bons. Uma pessoa socialmente boa é uma pessoa que tem boas ações diante dos homens, como pagar impostos, obedecer às leis, contribuir para a obra de caridade, visitar doentes, proteger os fracos. São pessoas que diante dos olhos da sociedade são boas. Não é dessas pessoas que Paulo está falando. Essas pessoas Paulo está incluindo na verdade como também inúteis. Por quê? Porque aquelas pessoas boas aos olhos de Deus são as moralmente boas, quando uma ação é boa aos olhos de Deus. Agora, quando uma ação é boa aos olhos de Deus? Quando ela é feita pelo motivo correto. Quando a sua origem é o amor a Deus e o seu objetivo é a glória de Deus. Então uma ação pode ser socialmente boa, boa aos olhos dos homens, mas moralmente ruim, má aos olhos de Deus. Por quê? Porque as motivações do coração são erradas. Então uma ação, ela pode fazer algo pelo pobre. Uma pessoa pode até mesmo dar tudo que possui aos pobres, mas ainda assim essa ação ser má aos olhos de Deus, não ser boa aos olhos de Deus.
Por quê? Porque as motivações não são corretas. E o que a Bíblia vai nos dizer? A Bíblia vai falar para a gente que os descrentes, os que não estão em Cristo, não conseguem ter motivações boas. Eles podem até fazer coisas boas, mas eles não conseguem ter motivações boas. Por quê? Porque eles não visam a glória de Deus. Eles visam o bem do outro, eles visam se auto-engrandecer, eles visam parecer bem diante da sociedade, eles visam um monte de coisas. Mas o alvo último não é a glória de Deus. Não é o nome de Deus ser exaltado, ser glorificado, ser mostrado como valioso que realmente Ele é. A Bíblia fala que para os descrentes, para Deus, nada do que os descrentes pensam é bom aos olhos de Deus. Nada do que dizem é bom aos olhos de Deus. Nada do que fazem é bom aos olhos de Deus. Em suma, todos, sem Cristo, somos inteiramente pecaminosos aos olhos de Deus. Resumindo, inúteis. Como Paulo fala. Podres. Como Paulo fala. O que merecemos? Ser jogados fora. Mas em Cristo Deus nos adota. Então como é que Deus pode adotar pessoas como nós, que mereciam ser jogadas fora, que são inúteis, podres em sua família? Como Ele pode mudar um pecador depravado em um filho privilegiado? E o texto nos dá a resposta aqui no versículo 1 e 2. Capítulo 8. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Há aqui uma relação entre duas leis. Eu não vou entrar exatamente nesse detalhe. Mas o que a lei não podia fazer? O que a lei do Antigo Testamento, a própria lei que há na Bíblia, não podia fazer? Ela não podia promover justiça por ela mesma. Ela não tinha esse poder, essa força. E por que não? Porque ela estava enfraquecida, enferma pela carne, segundo o próprio texto. Então, no contexto aqui, carne é a natureza humana, que por causa do pecado está corrompida. Essa natureza dentro da gente, esses intentos, motivações, vontades, sentimentos, pensamentos, isso está corrompido por causa do pecado. Isso é carne. Isso significa então que nós não temos a condição intrínseca em nós mesmos de obedecer a Deus. Moralmente nós não conseguimos obedecer a Deus. E a lei é incapaz de fazer qualquer coisa a respeito disso. Mas Deus fez aquilo que a lei não conseguia fazer. Ele fez algo de forma que o preceito da lei se cumprisse em nós. E aí agora Ele vai nos apresentar essa verdade. O que foi esse algo que Deus fez para que o preceito da lei, para que aquilo que a lei propõe, que é nos fazer justos, se cumprisse em nós? Ele enviou o seu Filho. E a partir desse momento Ele nos apresenta 3 verdades com relação a Jesus Cristo. Vamos lá, versículo 3. Porquanto que for impossível a lei, o que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Deus enviou o seu Filho. Quando? Quando Ele veio a este mundo. Porque Ele enviou? Para que Ele seja um profeta maior do que Moisés foi. E por que precisamos de um profeta? Para nos falar a respeito de Deus. Cristo, um profeta, revela Deus a nós. Mas não só para isso. Deus também enviou para que Ele pudesse acabar com a escuridão que permeia a nossa mente. Nós somos insensíveis à verdade de Deus. Há escamas nos nossos olhos. Nós não entendemos, não percebemos, não enxergamos a verdade de Deus. E Cristo então nos capacita a entender a verdade de Deus, a enxergar a verdade de Deus, a perceber a verdade de Deus. Como profeta, Ele abre os nossos olhos, de forma que possamos entender essa revelação vinda de Deus. Mas não só como profeta, Jesus também é o nosso sacerdote. Por que precisamos de um sacerdote vir ao mundo? Porque o que o sacerdote fazia? Ele era o mediador entre o homem e Deus. Jesus é o mediador entre nós e Deus. Nele a penalidade dos nossos pecados foi paga. Satisfez a justiça de Deus. E com base nessa justiça satisfeita na morte de Cristo, Deus então nos perdoa. Paulo nos dá aquilo que nos falta. Nós precisamos de justiça e Cristo nos dá a justiça. Pois Deus o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então precisamos desse profeta que vê o mundo, precisamos desse sacerdote que vê o mundo, mas também precisamos do rei que vê o mundo, um rei maior do que o rei Davi. E por que nós precisamos do rei? Precisamos de um rei que rompa o poder do pecado. Precisamos de um rei que nos liberte da escravidão. Precisamos de um rei que invada o mundo das trevas e nos tire de lá. Que vença o valente das trevas e nos tire e nos liberte dessa escravidão. Precisamos de um rei que invada o império das trevas e nos liberte dele. Precisamos de um rei para nos proteger. Somos vulneráveis ao mundo da carne e do diabo. Precisamos de um rei que nos dê essa proteção, que nos guarde dos nossos inimigos, que lute a nosso favor, que impeça que os nossos inimigos nos devorem com sua vara de ferro. Precisamos de Cristo, que recebeu todo o poder no céu e na terra, para nos promover em libertação. Então, primeiro, Cristo veio ao mundo, Deus enviou o mundo para ser sacerdote, profeta e rei. Mas o que mais? De que maneira Deus enviou o mundo? Olha o que ele fala. Versículo 3. Isso fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. Ele não só enviou Cristo ao mundo, mas enviou Cristo em semelhança de carne pecaminosa. O que Paulo está querendo dizer com isso? Em semelhança de carne pecaminosa. Ele está querendo dizer, não que Cristo tinha uma natureza pecaminosa, não havia pecado em Cristo, mas que Cristo tinha natureza humana, com os efeitos negativos do pecado sobre a natureza humana. Cristo teve dor, sentiu sede, fome, cansaço. Cristo era um verdadeiro homem. Ele nasceu de uma mulher. Ele cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele cresceu física, espiritual, mental e emocionalmente. Ele foi um bebê, ele foi um jovem, ele foi um adulto. Ele comeu, ele bebeu, ele dormiu, ele chorou, ele se alegrou, ele maravilhou-se, ele ficou irado, ele sentiu compaixão, ele foi tentado, ele orou, ele sofreu dor física e mental, ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. Tudo isso fez de Cristo um verdadeiro homem. Então, quando ele está falando em semelhança de carne, é nesse sentido. E por ter vindo em semelhança de uma carne pecaminosa, Cristo é capaz, e o único capaz de ser o verdadeiro mediador entre nós e Deus. Porque ele era verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Ele é integralmente Deus, capaz de comunicar-se perfeitamente com Deus e capaz de agir em nome de Deus. Mas ele também era perfeitamente um homem, capaz de comunicar-se conosco, capaz de agir em nosso favor. Em suma, ele colocou-se entre o Deus justo e o pecador rebelde e fez o link, a conexão entre nós e Deus Pai. Então, Deus enviou Cristo, Deus enviou em Cristo em carne, em semelhança de carne pecaminosa, e Deus enviou Cristo em oferta pelo pecado, versículo 3. No final, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uma outra versão da Bíblia traduz esse texto de uma maneira diferente. Ela diz assim, que Deus enviou o Filho à semelhança de homem, pecador, como oferta pelo pecado. É exatamente isso que ele também está querendo dizer aqui. Romanos 3, 25, Paulo afirma que Deus propôs a seu Filho, pelo seu sangue, como propiciação. O que isso significa? Eu já falei isso pela manhã. Ele pagou o débito. Ele pagou a nossa dívida. Ela foi cancelada. A nossa dívida com Deus Pai foi totalmente cancelada, anulada na carne de Cristo. A justiça de Deus exigia o pagamento pelo débito do nosso pecado. Alguém precisava pagá-lo. Se Deus liberasse simplesmente a gente, ele seria injusto. Precisava haver o pagamento pelo débito que nós tínhamos. E isso nos conduz então ao centro do Evangelho. Deus escolhe pagar Ele mesmo o débito em nosso lugar. Ele castigou o pecador na carne. E qual carne?
na carne de Cristo Jesus. Ele foi a oferta pelo nosso pecado. Quando ele estava pendurado no madeiro entre o céu e entre a terra e a cruz, Deus imputou a ele o nosso pecado, castigou pelo nosso pecado. E a lei vai requerer de nós o quê? Retidão. Mas como ela requer de mim algo que eu não tenho? Como a lei pede de mim, exige de mim, me condena por algo que eu não consigo dar? Cristo vem então, cumpre perfeitamente a lei e dá em nosso lugar aquilo que ela exige, apaziguando assim a ira de Deus contra nós e assegurando-nos misericórdia. O livro Peregrino traz valiosas lições para todos nós, e uma que eu acho bem interessante é quando ele chega na casa de um homem chamado intérprete. Como é que é essa cena? Quando o cristão, que é o peregrino, entra na casa do intérprete, ele se depara com uma sala grande e uma sala cheia de poeira. À medida que ele examina o local, ele chega um homem com uma vassoura e começa a varrer aquela casa. Só que a poeira sobe e começa a sufocar o cristão. A poeira é tão densa que ele tem até dificuldade de respirar e de enxergar. Logo depois entra uma mulher. Ela respinga a água no pó e então vai e consegue tirar aquela poeira depois de ter colocado água sobre ela. Então o cristão pergunta ao intérprete: o que significa tudo isso? E a intérprete então explica para ele. Ele diz o seguinte: o salão é o coração humano, o pó é o pecado, o homem é a lei. Aquele homem que estava varrendo é a lei. A mulher é o evangelho. Então o homem que está varrendo, que é a lei, consegue agitar o pecado, mas não consegue subjugá-lo. Né? Você vai, a poeira sobe, mas não consegue acabar com ela. A lei consegue mostrar nossa podridão, mas não consegue nos purificar. Ela consegue nos mostrar nossas feridas, nossa injustiça, mas não consegue nos fazer justos. Ela consegue condenar-nos, mas não consegue purificar-nos. Então a mulher chega, o evangelho, e derrama água e limpa a podridão que está dentro daquela sala, limpa a podridão do pecado que há no nosso coração. A lei, ela tem um lado positivo, ela aponta o pecado, ela mostra onde há falha, ela mostra quão distante estamos de Cristo, e ela causa um senso de desespero em nossos corações. Mas vê o evangelho e nos dá a condição de sermos diante de Deus vistos como justos. Quando usada de forma apropriada, então a lei vai revelar o nosso pecado. Nós precisamos de alguém que obedeça em nosso lugar. Precisamos de alguém que pague a dívida que adquirimos por transgredir a lei. Quem faz isso? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe de uma coisa? De certa forma, quando nós adotamos uma criança, nós também colhemos coisas que não plantamos, coisas ruins. Talvez essa seja a maior luta no nosso coração com relação à adoção. Talvez essa seja a maior dificuldade que nós temos com relação à adoção. Por quê? Porque a gente fica irado, a gente se sente injustiçado. Afinal de contas, eu estou colhendo algo que eu não plantei. Não fui eu que plantei isso nessa criança, mas eu estou colhendo. Não foi eu que influenciei, que de alguma maneira contribuí para esse pecado ser expressado na vida dessa criança, mas sou eu que vou ter que lidar com ele. Por exemplo, nós não contribuímos em nada para o medo pavoroso que o Samuel tem, mas nós temos que lidar com ele. Não sabemos porque ele não foi devidamente estimulado para desenvolver a fala. O que aconteceu é que ele simplesmente não quis falar. Mas nós temos que lidar com essa dificuldade de comunicação que ele tem. Não fomos nós que negligenciamos a ele durante anos, mas temos que ajudá-lo a reverter as consequências dessa negligência. Será que é diferente do que Deus fez por nós? Será que é diferente do preço pago na cruz? Claro que em sentido soteriológico é bem diferente. Mas nos mostra um pouquinho do que Deus fez por nós, ao colher consequências de coisas que Ele não plantou em nós, e ao pagar o preço por algo que não era culpa dele. Então aqueles que adotam absorvem cargas que não são provocadas por eles, que não foram colocadas ali por eles.
Portanto, se alguém aqui tem pretensões de adotar, se alguém aqui pensa um dia em adotar, pense que você vai lidar com alguns problemas que você não plantou. Se você pensa que adotar uma criança é adotar alguém sem dificuldades, sem lutas, sem problemas, que seja o modelo de uma criança ideal, tipo comercial de margarina, pode desistir. Você não vai encontrar essa criança. Sabe quais são as crianças que estão para adoção? Filhas de prostitutas, filhos de craqueiros, filhos de viciados em drogas, filhos de mendigos, de doentes mentais. Não tem como uma criança vir de um ambiente como esse e não ter nenhuma consequência disso. Então, se você quer uma criança estilo comercial de margarina, não é na adoção que você vai encontrar. A adoção, então, envolve também absorver a consequência do pecado de outras pessoas. É a partir do entendimento do porquê Deus enviou o seu Filho, podemos entender melhor agora alguns benefícios que temos com relação à adoção, com relação ao fato de sermos adotados em Cristo Jesus. E eu quero agora que nós olhemos para esses benefícios e possamos aplicar as nossas vidas. Versículo 4, nós vamos começar a ver o primeiro benefício, que vai estar permeado por todo o texto lido. Versículo 4 fala, a fim, ou seja, finalidade, de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Destaque, não andamos segundo a carne, que eu acabei de falar, segundo desejos, vontades, pensamentos, sentimentos pecaminosos, mas segundo o Espírito. Qual é o primeiro benefício da adoção que nós vemos aqui? Afetos, afeições, vontades, desejos renovados. Eu gosto muito de ler as crônicas de Nárnia. E dos livros que eu já li, ainda não li todos, eu quero ler todos, o mais interessante até agora foi a viagem do peregrino da Alvorada. O que acontece? Eles fazem uma viagem rumo à busca de fidalgos perdidos. E os personagens principais são Cáspia, o príncipe, Edmundo, Lúcia e Eustáquio. E logo eles desembarcam numa ilha. O Eustáquio, ele que é primo da Lúcia e do Edmundo, ele se afasta dos primos e descobre uma caverna. E nessa caverna tem um tesouro. Imediatamente ele pensa, nossa, esse tesouro vai me fazer feliz. Esse tesouro vai resolver todos os meus problemas. Só que ele não sabe de um detalhe. Aquele tesouro carrega uma maldição. No momento em que ele põe um bracelete de ouro no braço, ele é transformado em dragão. E quando ele percebe que a mudança é permanente, ele entra num profundo desespero. Algum tempo depois, Aslan aparece a Eustáquio. E Aslan ordena que ele tire a pele de dragão. Isso no filme é diferente, tá? Isso é no livro. Ele ordena que ele tire a pele de dragão e ele mergulhe no lago. E o Eustáquio começa a esfregar a pele, ele começa com as garras que ele tem, com as suas próprias unhas, ele vai tirar aquela pele de dragão. Mas assim que ele consegue remover um pouco de pele, ela volta a crescer. Freneticamente ele vai tentando várias e várias vezes, mas sem sucesso. Ele não consegue fazer nada por esforço próprio que remova a pele de dragão. Aslan diz o seguinte para ele: você precisa deixar que eu vá mais fundo. Eustáquio, então, quando ele... E o Aslan mesmo começa a ajudar naquele processo. E quando o Eustáquio se reencontra com os primos agora, não mais como dragão, mas como menino novamente, ele diz o seguinte, abre aspas, fiquei com medo das suas garras. Porque o Aslan começa, com a própria garra dele, tirar a pele de dragão do Eustáquio. Não sei nem explicar. O primeiro rasgão foi tão profundo que pensei ter atingido o coração. E quando ele começou a arrancar a pele, doeu mais do que qualquer coisa que já tinha sentido. Ele removeu inteiramente aquela pele desagradável. Depois ele me agarrou e me jogou na água. Doeu como nunca, mas apenas por um momento. Aí eu vi, eu tinha voltado a ser um menino outra vez. É isso que acontece conosco. Por natureza somos dragões, grotescos,
pavorosos, amaldiçoados, cuspimos fogo, nossa feiura espanta, nossa maldade idem. Somos como Eustáquio, somos amaldiçoados. Nosso pecado nos separa de Deus. Nosso pecado nos escraviza, obscurece a nossa mente, tira o nosso entendimento, endurece o nosso coração, compromete a nossa vontade. Somos incapazes de qualquer coisa boa nessa situação. Então, a gente não consegue tirar essa própria pele. A gente tenta e não consegue. A gente tenta tirar a maldade do coração, se desvencilhar daquilo, acabar com a maldição, mas não consegue. Como Eustáquio tentou. O que Paulo fala? Que agora, em Cristo Jesus, não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque Ele tira a nossa pele de dragão. Porque Ele nos transforma. Porque Ele muda a nossa vida. Temos os nossos afetos, temos os nossos sentimentos mudados, redimidos, transformados. Essa é a nossa grande esperança. Sabe de uma coisa? Essa é a nossa grande esperança para o Samuel também. Que o medo controlador que ele tem hoje seja vencido pelo amor. Que a sua ira seja apaziguada pela paz encontrada em Cristo. E que o nosso lar seja para ele um ambiente de paz. Enfim, que os mais profundos afetos da sua vida que se rebelam contra Deus encontrem em nosso lar as ferramentas necessárias para serem superados. Segundo benefício que nós temos em sermos adotados, nós temos uma nova condição. Versículos 5 e 6, dá uma olhadinha comigo aí na sua Bíblia. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a paz. Isso mesmo, para a vida e paz. Paulo, ele então fala o seguinte, ele fala de cogitar coisas da carne. Os que se inclinam para a carne cogitam. A ideia é de algo de mente, de pensamento. Quando nós cogitamos, nós estamos usando a nossa mente. E de que maneira Paulo se refere a isso aqui? As nossas intenções, os nossos alvos. Ele fala, nós nos devotamos a algo específico, e esse algo específico não é algo que agrada a Deus, nem é algo que visa a glória de Deus. Algo diferente capta a nossa atenção. Há algo diferente na nossa vida que não visa a glória de Deus. Então ele fala que há dois tipos de mentes. Aqueles que se fixam nas coisas da carne e a mente daqueles que se fixam nas coisas do Espírito. No passado, a nossa mente, os nossos intentos, as nossas motivações estavam fixadas nas coisas da carne. Mas não é mais o nosso caso. Agora as nossas mentes estão fixadas nas coisas do Espírito. Possuímos uma nova percepção da vida. Uma nova cosmovisão da realidade. Vemos aquilo que jamais tínhamos visto antes. Vemos um Deus, e um Deus incomparável. Um Deus que nos engrandece, que os nossos olhos se engrandecem nele. Um Deus extraordinário que antes nós não víamos. Um Deus de poder que atrai a nossa fé e capta o nosso coração. Que atrai o temor do nosso coração. Uma bondade incomparável que atrai o afeto do nosso coração. 3 graças que fazem o nosso coração se apegar a Deus. Recebemos a Deus como nossa felicidade, recebemos o Espírito como nosso guia, recebemos a palavra como nosso critério. Graças a Deus, o Samuel hoje também tem uma nova condição. Ele vê a vida de uma nova perspectiva, porque ele tem uma nova estrutura, novos valores, nova realidade. Que é exatamente o que acontece conosco quando estamos na família de Deus. Certa vez, quando eu fui chamado para a escola dele, porque ele tinha dado um trabalho de professor, eles estavam tendo dificuldade de roteiro. Os 3 primeiros anos de Samuel na escola foram terríveis, foram muito difíceis.
Nós tínhamos que literalmente acampar na escola, literalmente. A gente ficava lá de 8 da manhã, 7h30 da manhã, meio-dia, à disposição para ajudar em qualquer coisa que a professora precisasse na sala de aula. E uma vez eu fui chamado. Eu era a bola da vez, eu estava na escala, e eu fui chamado, né? E aí a professora contou o que tinha acontecido, estávamos ela, eu e Samuel. E diante da professora eu falei assim para o Samuel, você agora é um Mendes. Um Mendes é gentil. Um Mendes trata bem as pessoas. Um Mendes não agride as pessoas. Um Mendes não ofende as pessoas. Um Mendes age diferente. Você agora é parte dessa família. Se importe como membro dessa família. É isso que deve acontecer conosco quando somos adotados em Cristo Jesus. Devemos nos portar como membros da família de Deus. O cristão vive diferente. Ele tem uma nova condição. Ele age, ele pensa, ele sente diferente. Terceiro benefício da adoção, versículos 7 a 9. Nós temos uma nova inclinação. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando a gente estuda cosmovisão, a gente fala o seguinte: há uma coisa colocada por Deus que não tem como ser mudada. Isso chama-se estrutura. Por exemplo, a estrutura que Deus colocou no mundo para gerar filhos é uma relação de homem com mulher. Você pode até fazer por inseminação, mas você precisa de um óvulo e espermatozoide. Essa estrutura não se muda. A maneira como Deus organizou o tempo, já até tentaram mudar, mas não se consegue. Foi uma semana de 7 dias, né? 6 de trabalho e 1 de descanso. Nós temos uma estrutura que não conseguimos mudar. E há várias outras coisas no mundo que Deus estruturou que não podem ser mudadas. No entanto, nós conseguimos mudar a inclinação. Deus criou a maneira através da qual teríamos crianças, filhos, a estrutura, homem e mulher. Só que a inclinação está sendo mudada, porque hoje se constituem famílias com 2 homens, com 2 mulheres, né? Hoje em dia as pessoas solteiras conseguem fazer inseminação e ter filhos, e assim vai. Não conseguimos fugir da estrutura de 7 dias na semana. 6 de trabalho e 1 de descanso. Nós mudamos a inclinação. E alguns fazem o quê? 7 de descanso, 6 de descanso, 1 de trabalho. Outros 7 de trabalho. Outros 7 de descanso, né? Mudamos a inclinação que Deus colocou neste mundo. O que ele está querendo dizer é que nós tínhamos uma inclinação, temos uma estrutura que todos os seres humanos têm, mas a inclinação que tínhamos era contrária a Deus, era inimiga de Deus. E em Cristo essa inclinação foi mudada. Quando isso aconteceu? Quando Adão pecou. E quando ele pecou, ele nos precipitou em trevas espirituais. Ficamos alienados de Deus. Então, na condição caída, a nossa mente, ao invés de ser fixada nas coisas de Deus, passou a ser fixada nas coisas da carne. Então, nós desejamos aquilo que não agrada a Deus. Nós amamos o ego. Essa história aí de que você tem que se amar, não é, gente? Autoestima e tal. A ideia não é essa. A ideia não é que a gente se ame mais do que tudo mais. A ideia é que a gente ame a Deus acima de todas as coisas. Só que nós amamos a nós mesmos acima de tudo mais. Tem aquela musiquinha, né? O corinho do homem pós-moderno. Já ouviu falar? Eu me amo, não posso mais viver sem mim mesmo. Né? É o corinho do homem pós-moderno. Porque é exatamente isso. Nós nos amamos. Não conseguimos viver sem nós mesmos. Essa inclinação que era para a glória de Deus, que era um amor centrado em Deus, que visava a glória de Deus, ela mudou. E agora ela visa a nossa própria glória. Nós nos amamos acima de tudo. Como resultado disso, nós estamos em situação de inimizade para com Deus. Somos hostis, não conseguimos obedecer a Deus. Além do mais, não conseguimos agradar a Deus. Chamamos isso de inabilidade moral. Não somos aptos, hábeis a agradar a Deus.
O homem sem Cristo não consegue agradar a Deus. Suas obras são mortas. Então, meninos e meninas dessa igreja, vocês começarem a namorar, se você pensar em namorar um não crente, ou começar a namorar um não crente, pensa bem. Ele pode beijar bem, pode abraçar bem, pode ser simpático, pode ser simpática, pode ter uma profissão maravilhosa, pode ser super inteligente, faz um monte de coisa legal. Mas ele não consegue agradar a Deus com todas as coisas legais que ele faz, ou ela faz. Não consegue. Ele está inapto a isso. Ele não tem condição de fazer isso. Ele nem quer fazer isso, porque esse querer não está nele. Então são obras mortas. Ele é escravo do pecado. Ele não quer, não deseja agradar a Deus. Ele não escolhe obedecer a Deus. E ele não tem condições de obedecer a Deus. Vou dar um exemplo. Imagina o leão dentro de uma jaula. Ele anda para frente e para trás, para lá e para cá. Mas há vários dias ele não come. Aí alguém tem uma ideia brilhante. Pega um cesto enorme de verduras, das melhores, fresquinhas, e coloca dentro da jaula. O leão está há dias sem comer, está com fome. Ele vai comer? Não. Por quê? Porque a natureza dele não permite que ele coma verduras. Ele prefere morrer de fome a comer verduras. Assim, o não crente. Ele prefere morrer a agradar a Deus. Então, será que o homem, sem ser adotado por Cristo, por Deus em Cristo Jesus, tem condições de obedecer a Deus? Não. Ele escolhe livremente de acordo com o seu coração depravado. O pecado lhe obscurece a mente, endurece o coração, e por essa razão ele é escravo do próprio pecado. Ele não tem condições de agradar a Deus. Em Cristo Jesus, não somos mais inimigos de Deus. E essa inclinação que antes era de inimiga de Deus, muda e passamos a ter uma inclinação que agora visa agradar a Deus. Não estamos mais na carne, mas no Espírito. E o texto fala que o Espírito habita em nós. O termo aqui para habitar pode ser traduzido como casa também. O que isso quer dizer? O Espírito faz de nós uma casa, uma morada. Ele mora em nós. Como se fosse a casa dele. E quando ele faz isso, ele ilumina a nossa mente, que antes era escura, que antes estava em trevas. Ele amacia o nosso coração, que antes era duro. Ele liberta a nossa vontade da escravidão. Ou seja, nós somos libertados e passamos a ter a liberdade de obedecer a Deus. Essa inclinação de escravo muda para uma inclinação de livres. Aquilo que antes era impossível torna-se possível. Isso chama-se nova inclinação. Crianças adotadas também passam a ter novas inclinações. Claro que num sentido diferente, não no sentido soteriológico. Mas elas passam a ter uma nova habitação, novas oportunidades, uma nova estrutura, uma nova direção da vida, uma guinada completa, uma obra completa de resgate. É isso que precisa ter na nossa mente. Eu não adoto uma criança porque eu quero me sentir realizado. Eu não adoto uma criança porque eu quero preencher o vazio do meu coração. Eu não adoto uma criança para me adaptar ao padrão da sociedade que é ter filhos. Não. O movimento de adotar uma criança é um movimento de resgate. Eu a resgato dessa situação para lhe dar uma nova inclinação. Foi isso que Jesus fez por nós. Quarto benefício que nós temos na adoção. Nós temos uma nova esperança. Versículos 10 e 11, que diz assim: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Um texto paralelo, também de Paulo, em 2 Coríntios 4,16, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário,
Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Paulo aqui em Coríntios está falando de duas verdades para a gente. Está falando de homem interior e homem exterior. O que é um homem interior? Aquilo que não é material em nós. Vamos chamar de alma. Aquela parte não material em nós. O que é o homem exterior? O nosso corpo. Aquilo que é visível. Né? Vamos chamar de corpo. Isso. Devido à queda, o pecado de Adão corrompe a ambos. O homem interior e o homem exterior. Mas Paulo nos dá uma esperança. Ele fala, estão ao final da história. Por causa de Cristo, apesar do nosso corpo se deteriorar dia a dia, apesar da gente ficar doente, a gente vai ficando velho, e vai ficando encurvado, e vai ficando com problema de memória, ou seja, essa parte física do nosso ser se deteriora, apesar disso, o homem interior, ele se renova de dia em dia. Então, isso significa que a minha velhice não justifica a minha falta de educação. Isso me mostra que a minha doença física não justifica a minha ira. Isso me mostra que, por mais que eu esteja sem a mesma mobilidade que eu tinha antes, sem a mesma agilidade, os mesmos reflexos, isso não justifica eu me colocar acima do bem e do mal e achar que todos os meus atos são justificáveis. Porque o meu homem interior se renova de dia em dia. Eu posso crescer na fé, eu posso crescer em santidade, eu posso crescer na relação com Deus e na expressão de amor ao próximo, mesmo meu corpo se deteriorando. Essa é a esperança que nós temos. Apesar do meu corpo estar sob sentença de morte, Paulo diz que nós não devemos desanimar. E aqui em Romanos 8, 10 e 11, Paulo declara que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E que o Espírito Santo habita em nós. E por causa dessa verdade, nós podemos estar absolutamente certos de que Deus nos ressuscitará dos mortos. De que a morte não vai nos tragar. De que a morte não irá nos vencer. Porque Cristo ressuscitou. E aqueles que estão ligados, linkados, unidos a Ele também vão ressuscitar. Ele dará vida aos nossos corpos mortais por meio do Espírito Santo. Sim, a gente não quer morrer. Porque a morte não é algo natural. Deus não criou Adão para morrer. Ele criou imortal. Quando Deus criou Adão, não havia nada inerente a Adão que o fizesse morrer. Contudo, ele era passível de mudança na sua relação com Deus. A sua mutabilidade, essa possibilidade de mudança, fez da morte uma possibilidade, mas ainda antes do pecado não era uma necessidade. Quando ele pecou, aquilo que era possível se tornou realidade. Se Adão tivesse passado no teste do Éden, ele não teria morrido. Ele teria conquistado um estado definitivo de imortalidade para ele e para todos nós. Ele teria se tornado imutável na sua relação com Deus. E nesse estado seria impossível que ele pecasse, fazendo com que fosse impossível que ele morresse e nós também. Agora, a realidade é que ele pecou. E por meio da queda, ele perdeu esse estado de imortalidade no qual Deus o criou. Perder esse estado de imortalidade, isso também foi passado a todos nós. Agora, quais são as boas novas e qual é a esperança que nós temos por causa da adoção? Por causa da nossa união com Cristo. Quando nós morremos, nós iremos para um estado intermediário. E o nosso corpo vai se separar temporariamente da nossa alma. O nosso corpo vai se decompor, mas a nossa alma renovada estará junto com Cristo. Quando Cristo retornar em glória, Ele dará consigo a nossa alma e ressuscitará o nosso corpo decomposto. Nesse momento, meu corpo e minha alma estarão unidos novamente, alcançaremos imortalidade. A morte será impossível então, porque o pecado será impossível. E essa é a nossa esperança. Essa esperança recebemos por meio da adoção. Essa esperança deve estar presente em nossos cânticos, em nossas orações, em nossas pregações, no nosso dia a dia. Agora pense numa
uma criança que foi adotada? Quantas esperanças elas deixaram de ter e passam a ter novamente? Esperança de um futuro melhor, esperança de uma estrutura familiar, esperança de que serão protegidas, cuidadas, amadas. E se forem adotadas por famílias genuinamente cristãs, terão a esperança, inclusive, de entrar na glória eterna, com a família de Deus para todo sempre. Então, outro benefício que nós temos é esperança. Quinto benefício que nós temos por meio da adoção: um novo compromisso, versículos 12 e 13. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificados os feitos do Espírito, certamente vivereis. Ufa, não somos mais devedores da carne. Antigamente nós devíamos a carne, porque estávamos escravizados por ela. Mas a virtude da presença do Espírito que habita em nós, esse não é mais o nosso caso. Vivemos de acordo com o Espírito Santo, não de acordo com a carne. Consequentemente, nós mortificamos as obras da carne dia a dia. Agora, o verbo mortificar aqui, ele é um verbo que dá uma ideia de uma ação contínua. É mais ou menos assim: agora nós vivemos mortificando, continuamos mortificando o pecado. Ou seja, não é o que aconteceu uma vez definitivo e pronto, nunca mais. Não, essa mortificação começa quando nós somos regenerados, quando começamos a ter uma relação com Deus, em Cristo. Mas ela continua por toda a nossa vida. Isso é importante, porque a gente às vezes tem a ideia de que a mortificação é uma coisa excepcional, ou uma coisa que acontece em um momento da nossa vida cristã. Mas não, o que a Bíblia vai dizer é que é uma batalha contínua contra o pecado. Diariamente, constantemente, eu preciso lutar contra a mortificação. Vou dar um exemplo para vocês. Uma história de um certo missionário. Havia um missionário que ele tinha uma planta cujas folhas eram venenosas no jardim da sua casa. E ele também tinha um bebê que colocava tudo que via na boca. Então o que ele fez? Ele arrancou a planta e lançou a planta fora. Contudo, as raízes da planta haviam penetrado tão profundamente no solo que logo ela brotava novamente. Então, repetidamente, ele tinha que arrancar aquela planta e jogá-la fora para que seu bebê não comesse daquela planta venenosa. Não havia solução, senão ele constantemente fiscalizar o solo e arrancar a planta todas as vezes que ela aparecia. O pecado que habita em nós é como essa planta. Se arranca, ele brota. Se arranca, ele vem de novo. Se arranca, ele nasce de novo. Esse é o processo de mortificação constante, diário. Nós precisamos constantemente lutar contra o pecado. Não é uma batalha ganha no momento da vida e nunca mais. Ela vai continuar enquanto estivermos nesta vida. Então o pecado precisa de um constante extermínio. Nosso coração precisa de contínua mortificação. Então, na luta contra o pecado e esse conflito dentro de nós, nós temos duas realidades que fazem haver um conflito. Primeiro, o pecado dá prazer. Então, às vezes, eu quero deixar a plantinha crescer, porque dá prazer. Ao contrário da planta venenosa lá, na verdade é uma planta venenosa, mas quando eu como do fruto dela é gostoso. Eu me lambuzo, eu me os dedos, é bom. O pecado dá prazer. O segundo, sabemos que o pecado desagrada a Deus. Então é algo que dá prazer, mas eu sei que desagrada a Deus. Essas duas realidades fazem haver um conflito dentro de mim. Entre buscar o prazer do pecado e desagradar a Deus, ou agradar a Deus e não ter o prazer que o pecado proporciona. Então qual é a resposta para esse conflito? Eu preciso entender o que é mais atraente aos meus olhos. Grande parte do processo de mortificação envolve eu tornar o pecado não atraente aos meus olhos. Porque, em geral, algumas pessoas só conseguem mortificar o pecado depois que o pecado vem à tona. Porque quando ele vem à tona, vem as consequências. E aí ele percebe que o pecado não é atraente, como antes ele achava que era.
Então, às vezes, Deus, no seu processo de disciplina, permite que o pecado venha à tona, todo mundo veja, a pessoa seja humilhada publicamente, ele perceba, sinta a dor das consequências, e então o pecado deixa de se tornar atraente aos seus olhos. Esse é o processo de mortificação. Então nós devemos constantemente comparar os prazeres oferecidos pelo pecado com as bênçãos da nossa união com Cristo, que são justificação, adoção e santificação. Precisamos sempre contemplar a nossa posição em Cristo. Então, quando eu penso no prazer do pecado, eu preciso me lembrar do perdão que eu tenho em Cristo Jesus. Quando eu penso na minha culpa, eu preciso me lembrar dos méritos que eu tenho em Cristo. Quando eu penso na minha fraqueza, eu preciso me lembrar da força que eu tenho em Cristo. Quando eu penso no meu orgulho, eu preciso me lembrar da humildade que há em Cristo. Quando eu penso nos meus fracassos, eu preciso me lembrar do sofrimento de Cristo Jesus. Quando eu penso nas minhas necessidades, eu preciso me lembrar da plenitude que eu tenho em Cristo Jesus. Quando eu penso nas tentações, eu preciso me lembrar da ternura de Cristo. E quando eu penso na minha vileza, eu preciso me lembrar da justiça de Cristo. Então, essa meditação centrada em Cristo abre a porta entre a mente e os afetos, para eles se voltarem ao verdadeiro Deus, aquele Deus que me adotou. Assim o pecado se torna repugnante e é mortificado. Isso é importante, gente, esse termo repugnância. Ele é essencial para que nós não nos acostumemos ao pecado e não nos afeiçoemos a ele. O pecado é repugnante. Temos que ter aversão ao pecado. E esse se torna o nosso novo compromisso, que é mais um benefício que temos em sermos adotados. Se antes o Samuel não tinha compromisso oficial com ninguém, hoje ele tem conosco. Ele tem também esperança de que jamais o abandonaremos, de que nós cuidaremos dele em toda e qualquer circunstância, porque além dele ter um compromisso conosco, antes de mais nada nós temos um compromisso com ele. Na verdade, o compromisso dele conosco, a base é o nosso compromisso com ele. E é exatamente assim que acontece a nossa relação com Deus. Deus, ele assume em Cristo um compromisso conosco, que se torna a base do nosso próprio compromisso com Deus. Última bênção que nós temos, então, com a adoção. Nós temos uma nova posição. Versículos 14 a 17. Pois todos que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com Ele se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quem são os filhos de Deus, de acordo com o texto? Aqueles que são guiados pelo Espírito. Os que mortificam o pecado. E há duas coisas que Paulo diz a respeito deles. Primeiro, ele fala, eles não receberam mais o espírito de escravidão. Eles agora têm o espírito de adoção. Eles agora foram adotados. Tem uma nova posição. Tem um nome, tem sobrenome. Tem família, tem estrutura. Tudo é novo. Não há mais o espírito de escravidão que havia antes, mas o espírito de adoção. O Espírito então nos conduz a Cristo, depois de produzir em nós a convicção de pecados, a humilhação. E aí, por meio do Espírito, nós cremos em Cristo. O espírito de escravidão produz o que, de acordo com o texto? Terror, medo. À medida que nos vemos como Deus nos vê, o Espírito de adoção alivia esse terror e nos conduz a Cristo, em quem encontramos perdão. E é por meio desse Espírito, de adoção, que nós podemos clamar, Abba, Pai. Pai, Paizinho, meu Pai. Ele testifica com o nosso espírito que Deus nos aceita como em seu amado, em Cristo Jesus.
que nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Agora, de que jeito ele faz isso? Primeiro, o Espírito Santo ele vai testificar subjetivamente, ou seja, internamente em nós. Casas-abrigos, em geral, são silenciosas. Vocês estranham isso? Como assim um lugar que tem tanta criança, que a gente tem poucas crianças, mas nós não temos silêncio? Por quê? Porque é natural das crianças serem um pouco mais barulhentas. Mas casas-abrigos são silenciosas. Há várias crianças dentro delas, mas elas estão em silêncio. Por quê? Porque elas aprenderam a não chamar. Agora, por que elas aprenderam a não chamar? Porque elas aprendem muito rápido, desde cedo, que não adianta chamar. Não tem gente para cuidar delas. Não tem gente para fazer o que elas querem. Não adianta, ou por birra, ou por qualquer outra coisa, não adianta chamar. Nem sempre elas vão ter a atenção que elas desejam. Então elas aprendem isso desde pequeno. E o que acontece, então, elas param de tentar chamar. E elas deixam de chamar. Agora, quando uma criança é adotada, o que acontece com ela? Lentamente elas aprendem a chamar. Lentamente elas aprendem a depender. Lembra no começo que quando o Samuel veio morar conosco, todo mundo aqui sabe do medo que ele tem de cachorro. Então, quando ele via um cachorro, o que acontecia? Ele ficava tão desespero que ele corria para qualquer lugar que o levasse para longe do cachorro. E a gente não conseguia entender, mas por que ele não corre para a gente? Não, ele não corria para a gente, ele corria para longe do cachorro. Então, se tinha um cachorro, você estava numa calçada e viu um cachorro, e tinha uma pista no carro, ele corria para a pista. Porque ele queria correr para longe do cachorro. Mas lentamente ele foi aprendendo que podia correr para a gente. Lentamente ele vai aprendendo que podia vir para o nosso colo. E hoje, quando ele tem medo, quando ele está assustado, quando ele vê o cachorro, ele chama pela gente. Ele aprendeu a chamar pelos pais. Porque temos espírito de adoção, nós podemos chamar Abba Pai. Temos um Pai. Nunca estamos completamente sozinhos. Sempre temos e iremos ter um Pai. E podemos clamar a Ele quando estivermos com medo, quando estivermos assustados, quando estivermos apavorados, quando estivermos sentindo sozinhos, quando a força das situações nos sufocar. Nós podemos dizer, Abba Pai. Por quê? Porque agora temos o espírito de adoção e não mais de escravidão. O medo não mais nos domina. Agora o Espírito também, ele testifica objetivamente. De que maneira nós podemos saber então que temos vida eterna? De que maneira objetiva? Eu não vou ler o texto, eu vou citar depois se algum irmão quiser ler. Em 1 João 3, 23 e 24, o apóstolo João, ele menciona 3 testes simples para a gente poder testificar objetivamente esse espírito de adoção. O primeiro teste que ele coloca é o teste teológico. Precisamos crer no Filho de Deus. O segundo teste é o teste relacional. Precisamos amar a Deus e o seu povo. E o terceiro teste é o teste moral. Precisamos guardar os mandamentos de Deus. Se você passar nos 3, você pode entender que tem o espírito de adoção. Se você crê no Filho de Deus, se você ama a Deus e o seu povo, e se você guarda os seus mandamentos, você tem o espírito de adoção. Assim o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. O Samuel é nosso filho. Ele é nosso primogênito, nosso herdeiro, ele parte de nós. Ele é um Mendes. E essa agora é a sua posição. Nós somos cristãos, servos, filhos de Deus. Essa agora é a nossa posição. Então, meus irmãos, o Espírito Santo ele vai efetuar uma real mudança naqueles que são adotados e colocados na família de Deus. Uma mudança em nosso status legal que nos leva a uma mudança em nosso comportamento. Como eu disse para o Samuel, vocês não podem mais agir como escravos, vocês têm que agir como filhos. Vocês não se comportam mais como aqueles que viviam sob o espírito de escravidão. Vocês se comportam agora como aqueles que vivem sob o espírito de adoção. Vocês agora têm uma nova família, vocês se portam agora como filhos de Deus. A base dessa mudança são as nossas afeições renovadas.
E há duas principais, amor e ódio. Cada uma expressa-se de uma forma. O amor se expressa de que forma? Em desejo, em prazer. Quando o objeto do amor está longe da gente, a gente deseja que ele esteja perto. Quando ele está presente, nós temos prazer com a presença dele. E o ódio? Em medo, em pesar. Quando o objeto do ódio está longe, nós o tememos. Será que ele vai chegar perto da gente? Mas quando o objeto do ódio está próximo, nós temos um pesar. Que chato, desagradável. Antes da queda, o amor do homem estava posto em Deus, com as afeições bem dirigidas. Mas quando ele pecou, o seu objeto de amor mudou. Agora o amor do homem está posto em si próprio, e Deus se tornou seu inimigo. Quando somos regenerados, adotados, o Espírito Santo renova o nosso amor a Deus. Essa renovação aguarda a perfeição do futuro, mas no presente ela produz um grande conflito entre a carne e o Espírito. Mas nada disso anula a realidade da nossa transformação. Como aconteceu com o Eustáquio, que eu disse aqui, Deus abre um corte diretamente em nosso coração. E dói. Dói. Tirar a casca grotesca, feia, pavorosa. Dói. Mas como Aslan falou para Eustáquio, eu preciso ir mais fundo. Deus precisa ir mais fundo na sua vida. Ele quer ir mais fundo na sua vida. É necessário ir mais fundo. E vai doer. Mas o próprio Eustáquio também diz depois, mas foi uma dor boa, como a dor do espinho que você tira da pele. No começo dói, mas depois você tem um alívio. Essa é a dor que o processo de mudança provoca em nós. Mesmo imperfeito, nosso amor por Deus agora expressa esse desejo e prazer. Isso tudo é resultado da nossa adoção, que consiste em quê? Deus tem enviado o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e como oferta pelo nosso pecado. Sabe uma coisa que às vezes é bem característico de pessoas que estão distantes de Deus? É claro que é difícil a gente fazer uma avaliação de todos, mas geralmente quando eu faço um relacionamento com alguém que é membro da igreja, essa pessoa sabe que ela está sendo observada no culto, por exemplo. E sabe que é uma característica muito clara para mim, que eu fico inseguro para restaurar uma pessoa que foi disciplinada, para encerrar o processo de aconselhamento, mesmo a pessoa dizendo que está tudo bem, mesmo ela dizendo que ela mudou, que a vida dela está boa e tal. Mas sabe uma coisa que me gera insegurança em dizer para a pessoa que está tudo ok, em confirmar essa opinião que ela tem a respeito de si própria? A dificuldade que ela tem de cultuar. Não só de estar aqui fisicamente, mas estar aqui com todo o seu ser. Sabe por quê? Não dá para entender alguém que diz que ama a Deus e não tem prazer na palavra de Deus. Não dá para entender alguém que diz que ama a Deus e fica no celular na hora da pregação. Não dá para entender alguém que diz que ama a Deus e não tem afeto pelo culto a Deus, pela pregação da palavra de Deus. Não dá para entender alguém que fala que ama a Deus, mas os seus afetos por Deus não são expressados no interesse pela pregação da sua palavra. Essa pessoa é indiferente. Essa pessoa se distrai com facilidade. Essa pessoa tem uma postura que demonstra total falta de interesse naquilo que está sendo dito. Não dá para entender isso. Por quê? Porque, como eu disse aqui, quando nós nos afeiçoamos a Deus, se os nossos afetos foram realmente transformados, que é o primeiro benefício da adoção, a gente tem prazer em estar próximo do objeto do nosso amor. Não é assim? Quando a gente está apaixonado, a gente tem prazer em estar próximo da pessoa. Então, como eu amo a Deus, não tenho prazer de estar em contato com Ele, com o seu povo. É estranho isso. Quais então são os benefícios da adoção que nós vimos? Afeições renovadas, temos uma nova condição, temos uma nova inclinação, temos uma nova esperança, temos um novo compromisso e temos uma nova posição. Nós vemos também que, de certa forma,
todos esses benefícios, de uma maneira temporal, estão também presentes na adoção de crianças. Tornando, portanto, a adoção de crianças uma grande bênção para nós, para o reino e para a criança. Uma vez, lendo um texto do pastor Ricardo Gondim, ele falou de uma viagem que ele fez para 2 países, Canadá e Estados Unidos. E ele pregou um dia no Canadá e viajou no outro dia para os Estados Unidos. No Canadá, depois do culto que ele pregou, os irmãos chamaram para ir para um encontro que havia de pequenos grupos dos irmãos. Na igreja, as pessoas reuniam em pequenos grupos de interesse. Então, você tinha um interesse como um hobby, aquele pequeno grupo se unia, eles faziam uma devocional, uma oração, e depois eles iam para o hobby deles lá, que era aquilo que os unia. Então, ele foi para um pequeno grupo em que o hobby de interesse comum entre eles era confeccionar trenzinhos artesanais. Os trenzinhos muito bonitinhos, muito legais, eles compravam as peças e montavam. E aí ele ficou curioso, ele falou assim, quanto é que custa cada trem desse? Aí os irmãos assim, sem muita pretensão, né? Falaram assim, mais ou menos em torno de 20 mil a 30 mil dólares. No outro dia ele foi para pegar numa outra igreja, e depois ele foi convidado para jantar na casa do pastor. Chegando na casa do pastor, o pastor tinha 12 filhos. Todos os 12 adotados. Uns 3 cegos, um com paralisia cerebral, acho que um autista, outro com síndrome de Down. E os 3 melhorzinhos nesse aspecto de enfermidade eram 3 que eram brasileiros adotados na adolescência, oriundos da FEBEM. E ele falou assim, a conclusão que ele coloca no texto é, onde eu vi mais graça? Na mega igreja que as pessoas se reúnem para confeccionar presentes de 30 mil dólares, ou na pequena igreja que o pastor adota 12 crianças, todas com problemas, e lhes dará a oportunidade de ter uma nova família? Onde eu vi mais graça? Que Deus nos abençoe. Vamos orar?